Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai resolver uma questão bem desafiadora aí que envolve diversos temas: estrelas binárias, equilíbrio estático, gravitação universal de Newton e terceira lei de Kepler, ou melhor, dedução da terceira lei de Kepler. Então, se você quer um desafio e principalmente quer aprender sobre vários temas num único vídeo, numa única questão, e a gente vai fazer bastante cálculo aqui também, então se você quiser também revisar bastante coisa de matemática básica, fique até o final e acompanhe essa resolução, beleza? Sem mais delongas, vamos para a questão. A balança astronômica. Você sabe que quando está numa gangorra e do outro lado está alguém mais forte que você, ele precisa ficar mais perto do centro da gangorra e você mais longe do centro dela, se desejarem, por exemplo, deixar a gangorra parada com ambos equilibrados na horizontal. Existe uma equação que relaciona suas massas MA e MB e respectivas distâncias RA e RB ao centro da gangorra. E aí a questão dá para você a fórmula MA vezes RA igual a MB vezes RB. Item A. Imagine que pudéssemos comprimir o planeta Terra e a Lua para que pudessem ficar sobre uma gangorra. Sabemos que a massa da Terra, MT, é aproximadamente 80 vezes a massa da Lua, ML, e que estão separadas, centro a centro, em média por 384 mil quilômetros. Determine a que distância do centro da Terra ficaria o apoio da gangorra para manter ambas equilibradas. Observação: o apoio desta gangorra representa o centro de massa, ou baricentro, do sistema Terra-Lua. É o ponto em torno do qual ambas giram. Note que como MT é maior, muito maior do que ML, o centro de massa baricentro está muito mais perto do centro da Terra do que da Lua. Aliás, está abaixo da superfície da Terra, pois o raio desta é de aproximadamente 6.400 quilômetros. Maravilha, pessoal, a gente vai deixar o tema de gravitação universal e terceira lei de Kepler para o item B. Vamos resolver o item A primeiro. E a questão está dizendo o seguinte, que a Terra e a Lua foram bem comprimidas a ponto de conseguirem ficar em cima de uma gangorra, mas as massas permanecem as mesmas. Então eu vou desenhar uma gangorra aqui, pessoal, bem mais ou menos. Vou colocar esse ponto aqui que representa a Terra, lembra que a questão falou que ela comprimiu o planeta Terra e a Lua, certo? E vou colocar a Lua mais ou menos aqui, pessoal, de modo que a balança, essa gangorra, melhor dizendo, fique equilibrada. Essa distância entre a Terra aqui e o centro da gangorra a gente vai chamar de RT, beleza? Já a distância entre o centro da gangorra e a Lua a gente vai chamar de RL. E a questão deu pra gente uma formulinha que estabelece uma relação entre a massa dos objetos e o raio, ou seja, a distância entre o objeto, entre o centro do objeto e o centro dessa gangorra imaginária, que é essa daqui, MA vezes RA é igual a MB vezes RB. A diferença aqui são as letras. Ao invés de usar massa de um corpo A, a gente vai usar a massa da Terra. E ao invés de usar RA e RB, a gente vai usar RT, que é justamente a distância entre o centro da Terra e o centro da gangorra, e RL, que é a distância entre o centro da gangorra e o centro da Lua. Então vamos escrever isso aqui. A massa da Terra vezes o RT, que é a distância entre a Terra e o centro da gangorra, vai ser igual a massa da Lua, ml, vezes o RL, que é a distância entre o centro da Lua e o centro da nossa gangorra. Começamos com um problema, porque eu quero saber, o que eu quero saber, pessoal? Como a questão perguntou, a que distância fica o centro da gangorra em relação ao centro da Terra? Ou seja, eu quero saber esse RT aqui, esse é o cidadão, esse é o valor que eu quero descobrir. O problema é que eu não sei nenhum dos outros três. Sim e não. Por quê? A questão falou pra gente que a Terra ela tem uma massa muito maior do que a Lua. Falou, inclusive, que a massa da Terra é 80 vezes a massa da Lua. Então eu tenho essa relação aqui para brincar. E tem outra coisa. A questão falou que a distância entre a Terra e a Lua é cerca de 384 mil quilômetros. Ou seja, se eu somar o RT com o RL, vai dar 384 mil. Então aqui, RT mais RL vai dar 384 mil.
Então vamos lá, pessoal. Eu tenho 4 letras aqui, 4 coisas que eu não sei. Eu quero saber o RT, então beleza. Mas o MT eu posso trocar por 80 ml, porque eu já tenho ml aqui. Vou trocar essa letra aqui, esse MT, que é um valor que eu não sei, por ml, beleza? 80 ml. Então como que vai ficar isso aqui? MT, que a gente sabe que é 80 ml, então eu já vou colocar 80 vezes ml, vezes o RT, que eu não sei e eu quero saber, é igual a ml vezes RL. Melhorou um pouco, mas não tanto, né? Eu simplesmente peguei o que estava aqui e troquei o MT por 80 ml. Mas como aqui é tudo multiplicação, ou seja, é 80 vezes ml vezes RT, e aqui do outro lado é ml vezes RL, eu tenho ml multiplicando dos dois lados. O que eu posso fazer? Exatamente, simplificar. E como que vai ficar aqui? Vai ficar 80 vezes RT, 80 vezes RT, que é o que eu quero saber, o RT, é igual a RL. Ok, melhorou um pouco mais agora, porque ao invés de 4 coisas que eu não sei, eu só tenho 2. E eu quero saber o RT. Então eu tenho que dar um jeito de trocar esse RL aqui e colocar outra coisa. E lembra lá que a gente tinha essa relação? RT mais RL é 384 mil. Olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o RL aqui. O RL vai ser 384 mil, que eu já tinha. E esse RT que estava somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, menos RT. Então, a gente descobriu que o RL é 384 mil menos RT. E por que eu estou fazendo isso? Porque no lugar do RL, eu vou colocar isso daqui. Nessa continha que a gente está fazendo, eu tinha 2 valores que eu não conhecia. Mas eu vou trocar esse RL por alguma coisa com RT, que eu já tenho aqui na conta. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar 80 vezes RT, que eu já tinha aqui, é igual a RL. Mas o que é o RL? O RL é 384 mil menos RT. 384 mil menos RT. E lembra lá que a gente viu no começo. O que eu quero calcular é justamente o RT. E agora eu tenho uma equação apenas com esse valor que eu não sei, que é o RT. Então agora é só fazer continha e a gente consegue isolar o RT para saber o seu valor. Ou seja, a distância entre o centro da Terra e o centro da gangorra. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero isolar o RT. Então esse menos RT vai passar para o outro lado somando. Vai ficar mais RT. 80 coisas com mais uma coisa vai ficar 81 coisas, 81 RT, que é o raio aqui, que é essa distância que a gente chamou aqui entre o centro da Terra e o centro da gangorra imaginária. Isso é igual a 384 mil. E agora tá fácil, né? Para isolar o RT, esse 81 que está multiplicando passa dividindo. E a gente tem que o RT, pessoal, vai ser 384 mil dividido por 81. Como que a gente faz essa conta aqui? Bom, eu tenho vários zeros aqui, né? Então a gente vai se preocupar em dividir 384 por 81. Vamos fazer aqui no rascunho. 384 dividido por 81. 80, 160, 320, bom, 4, a gente consegue colocar 4 aqui, que dá 324. Então, 324. Faz a subtração aqui, 384 menos 324 dá 60. Abaixa um zero e agora a gente continua. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Opa, dá por 7. Então vai o 7 aqui. 7 vezes 81 vai dar 567. 567. Vamos subtrair aqui. 567 para 600 vai dar aí 33, coloca mais um zero. Veja que eu não estou me preocupando aqui com a vírgula, né? Na verdade, aqui já teria que colocar uma vírgula, mas tudo bem. Depois a gente pensa nisso. 81 para 330 cabe 4, né? Cabe 4 porque dá o 324 que a gente já tinha visto aqui. 330 menos 324 é apenas 6. Se eu colocar mais um zero aqui, vai dar 0, né? Não vai dar. E eu precisaria colocar outro zero. E aí vai dar o valor que a gente já tinha visto aqui, que é o 7, né? Deu 4,7407, mas não era bem 384. Era 384 mil a nossa divisão original. Então, esse valor aqui é multiplicado por 1000. Multiplicando por 1000, a vírgula anda 1, 2, 3 casas. E isso dá aproximadamente 4.740,7. Isso é o que mesmo? Isso é uma distância, né? A distância entre o centro de massa da Terra e o centro da gangorra, nesse nosso sisteminha. Então, isso aqui são quilômetros. Ou seja, essa divisão aqui faz com que o nosso RT seja 4.740,7 aproximadamente quilômetros. Este daqui é o gabarito da nossa letra A.
É interessante notar, pessoal, que a gente reduziu o tamanho da Terra e o tamanho da Lua para pequenas bolinhas aqui para a gente não considerar suas dimensões. Mas lembre-se, o raio da Terra é mais do que 6.000 quilômetros, é maior do que 6.400 quilômetros. Então, esse ponto, esse baricentro, esse centro de massa, considerando o sistema com a Terra e com a Lua, fica dentro, digamos assim, do próprio planeta Terra. Por quê? Porque a Terra é muito mais maçuda, ela tem uma massa muito maior do que a Lua. Então, o centro de massa desse sistema fica no interior do próprio planeta Terra. Fica perto da superfície, digamos assim, não fica tão no centro da Terra, mas ainda assim fica na Terra. Mas esse é o nosso valor aqui da resposta da letra A. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para a letra B e é aqui que o caldo engrossa, pessoal. O Sol é uma estrela isolada, mas a maioria delas são binárias, ou seja, ambas giram em torno de um baricentro de um sistema. Conhecer a massa das estrelas é fundamental em astronomia. Ao lado, mostramos o esquema de um sistema binário típico, visto de cima. E aí a questão dá para você duas estrelas, a estrela A e a estrela B, em suas respectivas órbitas ali. Você pode ver que a órbita da estrela B é maior do que a órbita da estrela A e que existe um baricentro, que é o centro de massa que a gente estava calculando antes entre a Terra e a Lua, certo? Só que agora vai ser entre duas estrelas. Pela lei da gravitação universal, sabemos que a força gravitacional Fg entre ambas as estrelas é Fg igual a G vezes Ma vezes Mb dividido por R ao quadrado, onde G é a constante da gravitação universal, Ma e Mb as massas das estrelas e R a separação entre elas. Suponha que ambas descrevam trajetórias quase circulares em torno do baricentro. Neste caso, a força centrípeta, Fc, sobre qualquer das estrelas de A, por exemplo, é dada por Fc igual a Ma vezes Va ao quadrado sobre Ra, e é igual à força gravitacional entre elas, ou seja, Fg igual a Fc. A velocidade Va pode ser medida pelo período orbital t da estrela A, ou seja, Va igual a 2π vezes Ra sobre t. Em sistemas binários, os períodos orbitais das estrelas são sempre iguais, pois ambas giram em torno do baricentro, no mesmo período e estão sempre diametralmente opostas. Use as equações acima e demonstre que, em função de apenas π, g, r e t, podemos determinar a soma das massas m igual a Ma mais Mb das estrelas. Observação: a equação determinada também é conhecida como terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, ou ainda lei harmônica. Pois é, pessoal, eu falei que a coisa ia complicar na letra B, porque agora a gente vai misturar gravitação universal, estrelas binárias e a terceira lei de Kepler, a demonstração da terceira lei de Kepler. Fique à vontade para assistir esse vídeo até o fim, mas lembre-se que é muito indicado que você já tenha assistido o nosso aulão sobre gravitação universal e o nosso aulão sobre as leis de Kepler, principalmente a terceira. A gente tem um aulão para as 3 leis de Kepler e tem um aulão específico só para a terceira lei. Vamos lá relembrar a fórmula, a terceira lei de Kepler. A gravitação universal, a questão já deu a fórmula pra gente, mas a lei de Kepler não. E vai ser importante para a gente entender aonde a gente precisa chegar. A terceira lei de Kepler, pessoal, ela estabelece uma relação entre a distância média de um astro em relação ao centro de uma órbita e o período, o tempo que demora para você fazer uma volta, para esse astro fazer uma volta completa em sua órbita. Isso é igual a uma constante k, então geralmente a terceira lei de Kepler é dada por isso. T ao quadrado sobre D ao cubo é igual a k. Isso é útil, por exemplo, para você saber qual que é o tempo, qual que é o ano orbital ali, o tempo que demora para um planeta dar uma volta ao redor do Sol. Se você souber a distância, ou ao contrário, saber a distância desse planeta ao redor do Sol, se você souber o tempo que demora para ele dar uma volta, porque isso vai ser igual a uma constante k. E esse valor k, ele não é constante para o universo inteiro, ele depende das massas envolvidas. No caso aqui do sistema solar, como a massa do Sol é muito maior do que a massa de qualquer outro planeta, geralmente a gente usa a massa do Sol nesse cálculo aqui para estimar o valor k, que vai ser constante aqui fazendo essa conta. E o k, pessoal, ele é 4π elevado ao quadrado dividido por g, que é a constante da gravitação universal de Newton, que multiplica a soma das massas, mzão mais mzinho. M maiúsculo geralmente é a massa maior, que seria a massa do Sol, e M menor, o M minúsculo, é a massa do planeta, que geralmente é desprezível no
no caso ali se a gente comparar Sol com um planetinha. Mas nessa questão a gente não está comparando o Sol com um planetinha, a gente está comparando estrela grande com estrela grande, então a massa das duas vai ser importante. E outra coisa para a gente dar nome aos bois aqui, pessoal, é que na fórmula geralmente você vê isso aqui com a letra D, que é a distância, por exemplo, entre um planeta e o Sol, para você fazer esse cálculo. No caso aqui, a questão colocou a distância entre as estrelas. E ao invés de colocar a letra D, ela usou a letra R. Então eu vou reescrever a mesmíssima fórmula, só que usando a notação da questão, do exercício, mas é a mesma coisa. Ou seja, seria T ao quadrado sobre R ao cubo, sendo R a distância média entre as estrelas. Isso é igual a K, que é a nossa constante, que é justamente esse valor aqui. 4π ao quadrado dividido por G, que multiplica o quê? As massas. No caso, a massa da estrela A e a massa da estrela B. Nenhuma estrela aí vai ter uma massa muito maior que a outra pra gente desconsiderar. Então a gente vai usar a massa de A vezes a massa de B. Beleza, pessoal? E vamos lá. O que a questão pergunta? Ela quer saber ali a terceira lei de Kepler. Ela até deu a dedução ali, ela até deu a dica de que a conta final que a gente vai chegar no final do exercício é a terceira lei de Kepler. Mas a questão pergunta, ou melhor, ela pede que a gente isole a soma das massas das estrelas, ou seja, isole esse cara aqui, NA mais MB, em função dos parâmetros π, G, R e T, que é justamente o que a gente tem aqui. Então, pessoal, tendo em posse a terceira lei de Kepler, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou mostrar a resposta primeiro, o que a gente tem que chegar, e depois eu vou fazer as contas considerando lá o que o enunciado deu pra gente, para deduzir isso. Então, partindo da fórmula completa da terceira lei de Kepler aqui, eu vou isolar essas massas. O G está dividindo, passa multiplicando, e esse 4π² está multiplicando, passa dividindo. E a gente fica com o quê? Vai ficar aqui G vezes T ao quadrado sobre R ao cubo igual a 4π² sobre MA mais MB. Tem algumas formas para você isolar essa soma aqui, o MA mais MB. Eu até vou deixar entre parênteses, não precisa agora, mas só para você entender. Eu posso inverter as duas frações ao mesmo tempo, né, que a igualdade se mantém, que inclusive é isso que eu vou fazer. Então, nesse passo aqui, eu vou só inverter as duas frações. Ou seja, fica R ao cubo sobre G vezes T ao quadrado igual a soma das massas, que é o que a gente quer isolar, MA mais MB, dividido por 4π ao quadrado. E para isolar o MA mais MB, agora é só passar esse 4π² multiplicando. E como que vai ficar aqui o MA mais MB isolado? A massa de A mais a massa de B, a soma das massas, que é o que a gente quer isolar, vai ficar MA mais MB igual a... O 4π² passou multiplicando, então ficou 4π² vezes R ao cubo, que ele já estava aqui, dividido por G vezes T², pessoal. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. Quer dizer que terminou a letra B? Não, a gente ainda nem começou. Eu só fiz uma estratégia de mostrar qual que é a terceira lei de Kepler, qual que é a fórmula da terceira lei de Kepler, para a gente entender o que a gente tem que chegar. Geralmente a lei de Kepler ela é mostrada desse jeito. O M, aqui a soma das massas, não está isolado. Se a gente isolar, o que a gente tem a partir da terceira lei de Kepler é que a soma das massas, MA mais MB, é 4π² vezes R ao cubo dividido por G vezes T ao quadrado. Isso aqui a gente vai ter que chegar de algum jeito a partir dos dados que a questão deu pra gente. E agora que começa a diversão. Ou o pesadelo, se preferir. Beleza, pessoal. A fórmula da gravitação universal, a questão deu pra gente, ela foi boazinha pelo menos nisso. E ela também deu uma fórmula sobre força centrípeta, que no caso aqui a força centrípeta da estrela A vai ser a massa dessa estrela vezes a velocidade dessa estrela sobre a distância dessa estrela ao baricentro. Olha lá na figura que RA é a distância entre a estrela A e o centro de massa do sistema. O sistema considerando aí as duas estrelas. Força centrípeta, pessoal, sem a gente aprofundar muito, é uma força que aponta para o centro. Quando um objeto está em movimento circular, que a questão falou pra gente que a gente pode dizer que as estrelas estão em órbitas circulares, a força centrípeta é uma força que aponta para o centro e faz esse objeto, de fato, ficar ao redor de alguma coisa, no caso, o baricentro. E ela disse pra gente que a força gravitacional, que é essa coisa aqui, é igual à força centrípeta, que é essa outra coisa aqui. Ou seja, Fg é igual a Fc. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é unir essa fórmula com essa fórmula aqui. Vamos lá e vamos ver aonde a gente consegue chegar.
G que multiplica MA que multiplica MB sobre R ao quadrado vai ser igual aqui, pessoal, a MA vezes VA ao quadrado sobre RA. Dá para simplificar alguma coisa? Dá. O MA, a massa da estrela A, está multiplicando dos dois lados. Eu vou cortar. Mas ainda assim parece que isso aqui não ajuda muito. Lembre-se do enunciado da questão. Ela pediu ali a lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, a soma das massas das estrelas, no caso, em função de π, R, G e T. Então, o G a gente tem aqui, o R a gente tem aqui, mas a gente tem a massa de uma estrela, a gente tem o raio de outra estrela, no caso a distância ao baricentro de outra estrela, a gente tem a velocidade da outra estrela, vamos ter que mexer nisso aqui. E a velocidade linear da estrela, a questão deu pra gente a fórmula também. No caso aqui da estrela A, vai ser 2 vezes π, então 2π vezes R, no caso o R da estrela A, sobre T. E T é o período. E assim, só para você entender e ver que isso aqui não veio do nada e sim tem lógica a velocidade, é só lembrar o seguinte. Velocidade, vamos supor, 100 km por hora, a gente escreve assim, 100 km por hora. É uma distância em um dado tempo. Ou seja, é a variação de distância em um determinado tempo. Como no caso a estrela ela está fazendo uma órbita circular, então a gente está vendo que uma estrela que está fazendo uma órbita de raio R, como que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é 2π vezes R, é 2πr. Então aqui, pessoal, lembra-se, RA é basicamente o raio ali da órbita da estrela A. Aqui em cima é uma distância que a estrela está percorrendo, por isso o 2πr. Só que velocidade é uma distância em um certo tempo. Eu não sei quanto tempo é, mas existe um tempo t, que é o período, né, que demora para a estrela dar uma volta completa. Então velocidade é distância por tempo aqui também, só para você não achar que isso aqui veio de lugar nenhum. Mas no lugar de VA, a gente vai ter que usar isso daqui, porque eu não quero velocidade na minha conta final. Lembra lá que eu quero chegar nisso aqui, e aqui não tem velocidade coisíssima nenhuma. Vamos lá então. G vezes MB é o que sobrou aqui de um lado. G vezes MB, dividido por R ao quadrado, é igual a VA. No lugar do VA, eu vou colocar 2πRA sobre T. Então, 2πRA sobre T, e isso aqui estava ao quadrado. Então, tudo isso aqui ao quadrado. E lembra que estava dividido por RA. Então, dividido aqui, pessoal, por RA. Bom, vamos fazer essa conta aqui que está dentro do parênteses, né? Como dentro do parênteses é tudo divisão e multiplicação, então 2 está multiplicando o π, que está multiplicando o RA, e tudo isso está dividido pelo T, eu posso jogar esse expoente para cada termo aqui, para cada fator aqui que eu tenho. Vamos fazer isso. Do lado esquerdo eu vou deixar do jeito que estava, ou seja, G vezes MB sobre R ao quadrado, e aqui vamos começar a brincadeira. 2 ao quadrado é 4. Π ao quadrado fica π ao quadrado. Nem invente moda de tentar colocar 3,1415, 9 aqui e elevar ao quadrado. RA ao quadrado, bom, letra ao quadrado fica letra ao quadrado mesmo. Dividido por T ao quadrado, que fica T ao quadrado. Mas lembre-se, tudo isso aqui estava no numerador de uma fração que tem o RA aqui dividindo. Uma fração dividido por outra coisa. Como é que a gente faz isso? O RA pode até não parecer, mas ele está dividido por 1. Então eu tenho aqui uma divisão de frações. Uma fração dividida por outra fração. Como é que a gente faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E é isso que a gente vai fazer. Parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum, mas a gente vai. Aqui na esquerda eu só repito, então. Aqui na esquerda eu só vou repetir. E aqui, essa fração eu vou repetir também. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre RA. E aqui que fica interessante, porque eu tenho RA multiplicando e RA dividindo. No caso, RA ao quadrado dividido por RA, eu consigo simplificar e esse expoente aqui some. E multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma, então aqui some também e eu tenho essa relação. Beleza, pessoal, aqui ficou um pouquinho rabiscado, eu só vou copiar o que a gente tinha aqui, o que sobrou aqui para cima, tá? Vamos voltar de novo para entender o que a gente quer. A gente quer a soma das massas, MA mais MB, que no final a gente sabe, sabendo a terceira lei de Kepler, que vai dar nisso aqui. Aqui, pessoal, eu não tenho a massa de A, eu tenho só a massa de B. Então vamos tentar isolar a massa de B aqui. Então esse R ao quadrado está dividindo, passa multiplicando. E o G está multiplicando, passa dividindo. Então a massa de B não é tudo que a gente quer, mas a gente quer isolar as massas. Vai ser, copia tudo isso aqui, então
4π² vezes RA, vezes agora esse R ao quadrado aqui, pessoal, dividido por G que multiplica o T ao quadrado. Beleza, eu isolei a massa de uma estrela, mas a ideia aqui é a gente isolar a massa da outra. Quer dizer que a gente vai ter que fazer toda essa conta aqui para outra estrela? Não, pessoal. Porque a lógica vai ser a mesma. Aqui a gente colocou a fórmula da força centrípeta usando os dados da estrela A. Se a gente fizer essa conta do zero aqui usando os dados da estrela B, vai ficar a mesma coisa, só que no lugar de massa de B eu vou ter a massa de A, porque nessa simplificação vai acontecer isso, vai cortar a massa de B e vai ficar a massa de A, vai ser o contrário do que aconteceu aqui. Na fórmula da força centrípeta a gente vai usar a massa de B, então vai cortar e vai sobrar a massa de A, e isolando a gente vai chegar nisso. E no lugar do RA, a gente vai ter o RB. Se quiser fazer essa conta do zero e aqui no lugar dos dados de A você usar a fórmula da força centrípeta para a estrela B, você pode, mas não precisa porque você vai chegar nisso aqui também, só que invertido. Ou seja, a gente vai chegar que a massa de A é igual a 4π² vezes o RB. Por que o RB? Porque lembra, usando aqui os dados de A, a gente ficou com RA. Se a gente usar os dados da estrela B, a gente vai ficar com RB. Vezes R ao quadrado sobre G vezes T ao quadrado. Então, olha só, pessoal. Eu tenho a massa da estrela B, eu tenho a massa da estrela A. Agora, ainda tem um trabalhinho que é pegar a massa de A e somar com a massa de B. Ou seja, pegar esse cara, somar com esse cara. Parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum, mas eu juro que vai. E é isso que a gente vai fazer. A massa de A, que a gente descobriu que era esse negócio, mais a massa de B, que era esse outro negócio, que é justamente o que a questão pediu. A soma das massas em função aqui de π, de G, de T. O único problema é que a gente tem RB, que a gente não quer, a gente quer só o R, e RA. E é aqui que vem uma sacada, pessoal. Concorda comigo que essa parte vermelha e essa parte verde são muito parecidas? O que muda? Muda que aqui eu tenho RB e aqui eu tenho RA. O resto, pessoal, é igual. Qual que vai ser a sacada nossa? Colocar tudo que repete que está nessa parcela vermelha e nessa parcela verde em evidência. Como assim? A massa de A mais a massa de B vai ficar o quê? Tudo que repete eu vou colocar em evidência, então vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, mas não tem problema. 4π² vezes R ao quadrado sobre G vezes T ao quadrado. Isso aqui está nas duas parcelas, multiplica, e aí que vem o detalhe, RB mais RA. RB mais RA. Estamos chegando lá. A gente quer aqui isolar a soma das massas em função de π, R, G e T, mas RA e RB a gente não quer. Lembra lá do que a gente queria aqui, que a gente deduziu no início, era chegar nisso aqui. E tá ficando parecido, pessoal. Agora, olha lá no desenho que a questão deu pra gente. Ela deu pra gente que RA é a distância entre a estrela A ao centro, ao baricentro, e RB, a distância da estrela B ao centro. Mas a soma dessas distâncias dá justamente o R maior, que é a distância média entre as duas estrelas. Então aqui, pessoal, no lugar de RB mais RA, eu posso colocar tudo isso aqui como se fosse simplesmente R. Não é uma divisão, tá? Eu estou substituindo. Então eu vou ter esse negócio vezes o R. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que R. Esquece isso daqui, que é só o R. E eu já tenho R ao quadrado aqui, vezes o R fica R ao cubo. Então, passando a limpo, pessoal, eu tenho que a soma das massas das estrelas, MA mais MB, vai ser o quê? Vai ser 4 vezes π ao quadrado, vezes R ao quadrado vezes R fica R ao cubo, sobre G vezes T ao quadrado. E me diga se agora não está igual àquilo que a gente constatou lá no início. Quer dizer que isso aqui com certeza está certo. E a fórmula final que a gente tinha que chegar era essa daqui. Isolar as massas de A e B em função aqui de π, R, G e T, que foi exatamente o que a gente fez. Se você achou difícil, se você achou complicado, pessoal, fique tranquilo. Essa daqui é uma das mais difíceis, se não a mais difícil questão que eu vi numa prova da OBA, mesmo considerando o nível 4, que é o nível do ensino médio. Tem muita conta, muita letrinha. A letra A que a gente fez antes até tinha uma complicação, mas dava para fazer.
E a letra B, como vocês viram, era bem mais complicada, bem mais confusa e bem mais trabalhosa. Mas é uma questão, na minha opinião, linda. Muito difícil, é verdade. Se você conseguiu fazer isso aqui, por conta própria, meus parabéns, você vai tirar ouro fácil, fácil, fácil. Mas assim, muito fácil. Se você conseguiu fazer isso aqui por conta própria, você tá voando demais. E se você não conseguiu, fique tranquilo, porque como eu falei, é uma das questões mais difíceis que eu já vi cair numa prova da OBA. Na maioria das edições, você não vai ter nenhuma questão que chega nesse nível de dificuldade. Aqui, a questão pediu para você deduzir a lei de Kepler. Por isso que eu fiz questão de mostrar a lei de Kepler pronta antes, para você entender aonde que a gente ia chegar. Mas deduzir isso aqui por conta própria na hora da prova, eu vou te falar, muito, muito difícil. Mas ainda assim é uma questão lindíssima que estabelece uma relação entre a lei de Kepler, que a gente fez a continha e chegou aqui, com a lei da gravitação universal de Newton e a força centrípeta, que é justamente a força gravitacional ali que as estrelas estão sendo influenciadas. Questão difícil, um verdadeiro desafio, mas eu espero muitíssimo que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário para me dizer o que você achou da questão, principalmente da letra B, e claro, acompanhe os nossos próximos vídeos. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, ótimos estudos e até a próxima!